Olá, queridos e queridas. Sejam muito bem-vindos, tá bom? A mais uma resolução de questão aqui do canal. Nós vamos começar a resolver uma questão de eletrostática, tá bom? E eletrostática, lei de Coulomb ou força elétrica, tá bom? Essa aqui é uma questão que eu gosto de falar que é uma questão literal, tá? Ela é uma questão literal, então assim, tecnicamente nós não vamos trabalhar muito com números, mas vamos trabalhar um pouco mais com lógica e com as famosas letras. É a famosa questão com letra, tá bom? Vamos ler com calma? Vamos lá, olha aqui, ó. As cargas elétricas Q e Q', putiformes, atraem-se com força de intensidade F1, tá? Estando a distância de uma da outra no vácuo. Aí ele fala assim, ó, se a carga Q' for substituída por outra menos 3 Q' e a distância entre as cargas for duplicada, qual é a nova força, tá? De intensidade? Qual é a nova intensidade F2 da força de interação elétrica entre elas? E um detalhe aqui, ó, ele quer essa nova força F2 em função de F1. Professor, como assim? Eu não estou entendendo. Eu li em geral a questão, agora eu vou ler por partes e você vai compreender melhor, tá bom? Eu vou só separar aqui, eu fiz essa arte aqui, tá? Para auxiliar vocês. Vou separar aqui, putz, ficou super bom, né? Fiz ao contrário. Será que eu vou precisar de mais espaço? Eu vou botar mais espaço aqui rapidão. Ok. Olha o que ele fala. Nós vamos fazer a primeira etapa. Vamos ler aqui, ó. As cargas elétricas Q e Q', eu vou dar um nome aqui para elas, tá? Q e Q'. Deixa eu aumentar a letra. Foi mal, gente, só um pouco. Q e Q'. Putiformes, atrai-se com força de intensidade F1, tudo bem. Estando a uma distância D uma da outra, quer dizer que a distância entre elas é uma distância D. Eu não sei essa distância. O que eu vou fazer primeiramente aqui, nessa parte aqui, nessa primeira parte do texto? Eu vou calcular a força de intensidade entre elas, que é o F1. Ele fala dessa força, é o F1. Ó. Como é que eu posso calcular essa força F1? Lei de Coulomb, ou força elétrica. Como é que eu posso aplicar a lei de Coulomb para essas duas cargas? F1 é igual ó, a Q, ou Q0, depende muito do livro que você está usando, Q0, vezes o Q1 vezes o Q2. Nesse caso aqui, eu vou dizer que o meu Q1 é a primeira carga, é a Q, eu vou substituir o valor dela normal, vezes o Q2, que nesse caso vai ser o Q'. Dividido pela distância ao quadrado, é o nosso D. Aqui, ó. D ao quadrado. Tudo certo. Não tem mais o que fazer nessa primeira parte aqui que o texto fala. Morreu aqui, ó. Essa é a equação que mostra a intensidade da força F1. Essa é a primeira equação. Professor, mas é isso? É isso, não tem nenhum número. Deixa aqui como está. Aí o que ele fala na outra parte do texto? Se a carga Q' fosse substituída por outra. Vamos repetir ainda. O Q, tá? Agora é a outra etapa. Foi substituída. Não é mais Q', é menos 3 Q'. E a distância entre as cargas for duplicada, queridos e queridas. Quando ele falar, olha, a distância for duplicada, for o dobro, você vai colocar 2D aqui, ó. 2D, 2x, assim, e nesse caso aqui, como estamos falando de distância, tá? E especificamente para a lei de Coulomb,
fica 2D. O que você vai fazer? Calcule a nova intensidade F2 da força. Novamente, você vai aplicar a lei de Coulomb. Normalmente, como é que vai ficar? F2 é igual a K, que pode ser K0, não vai interferir, vezes o Q, vezes o menos 3Q'. Nesse caso aqui, eu vou deixar tudo em módulo, tá? Então o sinal aqui ele não vai interferir, não. Eu vou pôr aqui, estou colocando em módulo, tá? A força. Menos 3Q', tá? A gente vai deixar o sinal de lado aqui. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso. E a distância é aqui que muitos erram. E você não vai errar. É parênteses, tá? 2D ao quadrado. Não é 2D ao quadrado. É parênteses 2D ao quadrado. Como vai ficar esse F2, prof? Vou colocar aqui, tá? F2 é igual, ó. A multiplicação entre eles vai ficar 3K vezes Q vezes Q'. Dividido. Esse aqui é um outro detalhe. Quando você for elevar esse 2D ao quadrado, não vai ficar 2D ao quadrado. Vai ficar 4D ao quadrado. Você vai levar os dois ao quadrado. Tá aí. Você fez o F2. Ah, professor, ele pediu para a gente calcular o F2. Está aqui. O senhor já fez. Isso. A gente já fez o F2. Só que, contudo, entretanto, o que ele falou? Que ele quer a resposta em função do F1. E agora? Como é que eu faço? Em função do F1? Sim, ele quer que aqui nesse F2, tá? O F1 apareça aí, de uma maneira aí. Agora, como é que eu posso fazer com que o F1 esteja, tá? Esteja com uma conexão com o F2. Na verdade é isso. Quando a gente fala função, de uma maneira para você entender melhor, ele quer que o F2 tenha uma conexão com o F1. Que eles estejam conectados. E agora? Uma boa dica. Isso. Anote, tá? Eu acho que a gente vai fazer mais algumas questões que ele pede algumas forças, e não só forças, como campos elétricos, em função de um outro campo. E por isso nós vamos trabalhar muito com essa dica aqui, ó. O que você vai fazer? Opa, desculpa. Por isso que eu numerei as equações, ó. Essa é a primeira e esta é a segunda. A dica é, o que você vai fazer? Você vai dividir, tá? Dividir o 2 por 1. A força F2 por 1. Como assim, prof? Você vai pegar simplesmente isso, ó. Você vai colocar o F2, dividir por F1. Simplesmente. Não vai pensar duas vezes. É aqui que vem o pulo. Como assim? F2 é igual a quê? O F2. O que ele significa? Sempre preste atenção nessa igualdade. Ó. Essa igualdade ela diz muita coisa. Ela diz que o F2 é igual a 3K vezes Q vezes Q' dividido por 4D ao quadrado. Então, você vai substituir esse F2 por qual? Esse F2 ele vai se tornar isso aqui. Ó. Essa igualdade permite fazer isso. 3K vezes Q vezes Q' dividido por 4D ao quadrado. A mesma coisa você vai fazer com F1. Olha cá, F1 é igual a K vezes Q vezes Q' dividido por D ao quadrado. Aí você vai dividir, ó. Dividir por K vezes Q vezes Q' dividido por D ao quadrado. Aqui eu vou dar a dica para vocês. Isso aqui é divisão de fração.
Eu vou colocar bem aqui, eu vou colocar de verde, tá? Como é que a gente resolve uma divisão de fração, professor? Assim, ó, A e B, né, que é uma fração, dividido pela fração C e D. Como é que eu posso fazer isso aqui, prof? Como é que eu posso fazer essa divisão? Você vai repetir o A e B, ó, é igual, ó. Vai achar o mesmo valor. Você vai repetir o A e a fração A sobre B. E a segunda fração, aqui, ela vai voltar para cá, ela vai ser uma multiplicação. E ela vai voltar invertida, ou seja, o D que estava embaixo fica em cima e o C que estava em cima fica embaixo. D sobre C. Então, ó, sempre que você for dividir frações, você pode aplicar essa propriedade, ó, tá? Que é a multiplicação das frações. Nesse caso, a segunda fração aqui, ó, ela vai voltar invertida. Professor, eu posso aplicar isso aqui? Você deve aplicar. Não é que você pode, você deve aplicar. Antes de tudo, para facilitar, você vai identificar, ó, quem é teu A. Teu A, quem é teu B, quem é teu D, ou quem é teu C, desculpa, e quem é teu D. Só para simplificar. E aí você vai continuar aqui, ó. Vou colocar uma setinha rosa, tá? Para dizer que eu estou continuando para cá, para o meu lado direito. Aí vai ficar, ó. Vou repetir o F2 sobre F1. Aqui normal. Deixa eu colocar retinho aqui. F2 sobre F1 igual. Eu vou repetir o A e B. Eu vou deixar eles quietinhos aqui, ó. Vai ficar 3K vezes Q dividido por 4D ao quadrado. Aí vai ficar aqui, ó. Como eu falei, vê essa propriedade aqui. Multiplica. A fração que estava embaixo, ela vai voltar invertida. Ou seja, vai ficar D ao quadrado dividido, tá? Por K vezes Q vezes Q'. E aqui vem a nossa famosa simplificação. Eu vou até pegar uma outra cor aqui. Um amarelo. Eu posso simplificar esse K com esse K, prof? Posso. E esse Q com esse Q? Deve. E esse Q', professor? Deve. E esse D ao quadrado? Com esse D ao quadrado? Deve. Nesse caso aqui, como é que fica? Eu vou pôr aqui embaixo, tá? Opa. Fica F2 dividido por F1. O que é que sobrou aqui, prof? Praticamente o 3 e o 4. E como você quer achar o F2, que é a força de intensidade 2 em função do F1, você vai isolar o F2. Nesse caso, o F1 aqui, ó, também está numa fração, ele tá dividindo. Eu vou passar ele para o segundo membro. Se ele está dividindo, ele vai para o segundo membro, para o outro lado da equação, multiplicando. Então, fica 3/4 vezes F1. E assim, nós achamos a nossa intensidade F2 em função do F1. Então, o que significa, professor? Que a força de intensidade, no segundo caso aqui, ó, que nós trabalhamos, ela é 3/4 da força de interação no primeiro caso, que é a do F1. Ela é 3/4 dela. É isso que ele quer dizer. E assim nós chegamos à nossa resposta final, tá? Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, postem nos comentários, mandem uma mensagem. Revise o vídeo com calma, tá? Tirem print e anotem no caderno, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.